Mas a autoridade espiritual, a cobertura espiritual é do que Cristo é na minha vida. Eu não posso colocar outro no lugar que pertence a Ele. Cristo é o meu líder supremo. Eu estou sob a autoridade espiritual daquele que se ofereceu para morrer por mim. Daquele que escreveu meu nome no livro da vida e ele completou o sacrifício que me faz ser submisso a essa autoridade. Que as bênçãos de Deus sejam sobre sua vida. Louvo ao Senhor pela vida de cada inscrito no canal. E se você ainda não se inscreveu e é a primeira vez por aqui, se inscreva e a sua inscrição será uma bênção. Sou Reginaldo Pessoa e neste vídeo vou responder a uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas. Sob qual autoridade ou cobertura espiritual eu estou? Quem é meu líder espiritual? E para a introdução deste vídeo, eu quero convidar você a compartilhar comigo o texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, e o versículo de número 1 até o versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Quando mergulhamos no texto bíblico, a palavra autoridade no Novo Testamento, esta palavra tem diversos significados e inseridos em diversos contextos diferentes. Significados em português da palavra autoridade, no sentido amplo e geral, significa direito de comandar, direito de fazer leis, de exigir obediência, direito de mandar. Autoridade, aquele que detém autoridade é aquele que manda. É aquele que pode comandar, que pode fazer lei, ele legisla sobre algo, ele cria as suas regras. Esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e este capítulo 13, eu creio que é o texto áureo quando se vai falar sobre a autoridade. Mas neste contexto, esta palavra autoridade, ela não se refere à autoridade espiritual. Se refere à autoridade de governância, à autoridade de magistrados, que é a palavra arrum no grego, de magistrado que é ketosiazo. Ou seja, essas duas palavras, ketosiazo e arrum, elas têm os significados nesse contexto deste capítulo que nós lemos. Eu não posso pegar essa palavra inserida nesse texto para me referir a outro tipo de autoridade. Mas quando nós vamos
em outros textos que falam a respeito da autoridade de Cristo e a autoridade dos apóstolos, nós vamos encontrar outras palavras na língua grega com significados totalmente diferentes destas. Na carta aos Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele se refere à autoridade espiritual ali como epsosia, com o significado de edificar. O epsosia significa construir. Epsosia significa estar ao lado, levantar, apoiar. É o significado da palavra autoridade espiritual. É encontrada como dons como presente. Ao interpretar esta palavra, eu vou encontrar algo maravilhoso no texto se referindo à autoridade. A autoridade que os apóstolos tinham e a autoridade que Cristo manifestou é uma autoridade de apoio, de edificação. Não é uma autoridade pela ditadura, não é um regime autoritário, não é um sistema autoritário, onde quem tem autoridade vai exercer essa autoridade através do medo, da imposição do medo, da imposição da ditadura. É um regime autocrático. Nós hoje conhecemos a autoridade que é imposta pelo medo. A autoridade que é imposta pelas ameaças. Se você sair daqui, você vai perder a autoridade espiritual. Você não pode sair daqui. Se você sair daqui, você vai se desviar, vai para o inferno. A sua alma vai queimar no inferno. Você vai perder a autoridade espiritual que está te dando cobertura. Portanto, você deve permanecer simplesmente aqui. Você tem que obedecer a este Senhor que aqui está, a esta autoridade que está neste lugar. É esta autoridade que se conhece, que se propaga hoje em dia. Não é geral. Há raras exceções, mas na maioria, no meio evangélico, o que vivemos é esse tipo de autoridade, onde o povo fica submisso a algumas regras que foram criadas específico para ali, e eles têm que permanecerem sob a liderança de uma certa pessoa. E essa liderança é imposta muitas das vezes em troca, às vezes, de algumas benesses, alguns presentes, ou através do medo. Se você sair daqui, eu vou tirar o seu cargo, eu vou tirar a sua função. A palavra autoridade. Quanto à pergunta que me foi feita, foi direcionada a esta qualificação ao qual estou aqui relatando. Epsosia é uma autoridade que nós recebemos quando vamos orar, quando estamos juntos para orar pela pessoa, para estar ao lado, andar ao lado, estar pronto para ajudar. É esta autoridade que a Bíblia se refere acerca da autoridade de Cristo. Essa palavra epsosia, ela vai nos dar o significado que é autoridade a partir do que ele é. Me referindo a Jesus Cristo, a autoridade espiritual
sobre minha vida é a autoridade que vem a partir do que Cristo é. De como Ele é. De como Ele está sendo colocado sobre a minha vida. Epsocia é uma autoridade para ensinar o amor. É a autoridade para apoiar, para ajudar a edificar. Este é o papel de um líder. Este é o papel de um pastor. Um pastor que exerce autoridade espiritual, ele acompanha, ele está junto, ele é amigo, ele está do lado. Ele não está à frente, ele não está puxando, ele não está empurrando contra a vontade do seu liderado. Aquele que impõe uma liderança ditatorial, uma liderança autocrática, uma autoridade totalmente imposta pelo medo, imposta pelas ameaças, ele vai criar, ele vai construir um rebanho infantil, um rebanho infantilizado. Mas aquele que exercer a autoridade através da liberdade, através do amor, através do estar junto, esse vai construir um rebanho que vai ter maturidade, que vai estar preparado para conviver e para respeitar a autoridade que lhe foi presenteada por Deus. Porque o pastor, entre os outros dons de Efésios capítulo 4 e o versículo 11, foram dados. O pastor, ele foi presenteado para a igreja. Não é a igreja que foi presenteada para o pastor, mas ele é um presente de Deus para a vida e para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, ele vai nos colocar a supremacia de Cristo. Ele vai nos mostrar a supremacia de Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Foi do agrado do Pai, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Esta carta do apóstolo Paulo vai nos colocar debaixo da autoridade espiritual, debaixo da cobertura espiritual do Filho de Deus. Em João capítulo 19, o versículo de número 30, Jesus Cristo na cruz do Calvário proferiu as seguintes palavras: está consumado, está terminado, tudo foi feito, está completo, está perfeito. Eu fui crucificado antes da fundação do mundo. Agora a salvação está confirmada porque está terminado.
Jesus é o meu supremo líder espiritual. Ele se ofereceu para morrer em meu lugar. O meu supremo líder espiritual, este que pode me dar cobertura espiritual, esse que tem autoridade espiritual, porque ele completou, ele fez tudo, ele se ofereceu por mim para ser sacrificado no meu lugar, para morrer no meu lugar. O meu Redentor, oh glórias a Deus, o meu Redentor me adquiriu, ele pagou a minha dívida, a cédula que estava contra mim ou contra nós, ele cravou no madeiro. O meu líder supremo, meu supremo líder espiritual, escreveu meu nome no livro da vida. Ele é o meu Redentor. Eu preciso reconhecer e obedecer os outros tipos de autoridades, sim. As leis, as regras, os códigos, enfim, outras autoridades que ele também constituiu, que foram constituídas por ele. Até mesmo a autoridade pastoral, a autoridade eclesiástica que outro pastor exerce sobre mim. Mas é uma autoridade eclesiástica, é uma autoridade administrativa, é uma hierarquia na organização. Esta autoridade da instituição não pode ser colocada no mesmo degrau da autoridade espiritual. Mas a autoridade espiritual, a cobertura espiritual é do que Cristo é na minha vida. Eu não posso colocar outro no lugar que pertence a Ele. Eu não posso colocar outro, quem quer que seja, no lugar que pertence a Ele. Ele, Jesus, é o meu líder supremo. Só Ele me dá toda a cobertura espiritual. Só Ele pode me orientar. Só Ele pode me orientar espiritualmente. Cristo é o meu líder supremo. Eu estou sob a autoridade espiritual daquele que se ofereceu para morrer por mim. Daquele que escreveu meu nome no livro da vida e Ele completou o sacrifício que me faz ser submisso a essa autoridade, no sentido espiritual. E para isto, para me orientar espiritualmente, Ele me deu a sua palavra. Para me orientar espiritualmente, Ele me deu a Bíblia Sagrada. Espero ter respondido a pergunta que muitos me fizeram. E se você esteve até aqui comigo, eu quero te agradecer. Deixe o seu like se você gostou deste conteúdo. E eu te convido, se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveite, se inscreva, é de graça e será uma bênção para nós. Aproveite agora e também ativa o sininho das notificações. E eu te espero no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que as bênçãos de Deus sejam sempre sobre a sua vida.